Na sequência, eu vou chamar o Dr. José Gabino Matias dos Santos, representando aqui a ABRAD, para a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. Eu queria trazer aqui, na verdade, são apenas 2 pontos, mas na questão operacional, ou seja, dado que a proposta está colocada aí, como é que poderia ser feita, então, a aplicação dessa nova modalidade? A primeira dúvida é com relação à questão dos consumidores baixa renda, né, com a aplicação da tarifa social. Né. Quando a gente leu a regulamentação, a gente tinha o entendimento de que, e é isso que está sendo desenvolvido, os medidores estão sendo desenvolvidos também com esse entendimento, que ele deveria guardar informações, guardar as informações apenas para os postos tarifários, né, ponta, fora de ponta, intermediário. Né. Naquela reunião que tivemos aqui, alguns dias atrás, foi colocado que não, o entendimento da ANEEL é que, além disso, eu deveria estar guardando também a informação dos primeiros 30 kWh, como é que eles foram distribuídos nesses períodos, os outros próximos 70, enfim, né, de uma forma que complica bastante, né, digamos assim, muda o conceito do medidor, né, do sistema de faturamento, etc, etc. Né. Então, este é um ponto importante do entendimento que a gente tem, ou seja, que se mantido a aplicação para os consumidores de baixa renda, nosso entendimento é que não valeria a pena sofisticar tanto com esse tipo de detalhamento. Né? Poderíamos manter o entendimento que seria simplesmente para o posto horário. Né? Isso faria uma distribuição proporcional ao consumo que eu tivesse em cada posto horário. Uma outra preocupação também é com relação à fatura que nós vamos entregar para esse consumidor. Né? Então, imaginando que eu tivesse aqui um consumidor, né, com tarifa social, eu teria para ele uma fatura aqui, que eu teria que mostrar para ele, né, na faixa de 0 a 30 aqui, ou seja, o que ele consumiu na ponta, fora de ponta, já que eu tenho tarifas diferentes, né, na ponta, fora de ponta. Né? Depois na faixa de 31 a 100, de 101 a 220, acima de 220. Então, se a gente vê que a fatura já fica um pouco mais complicada. Né? E aí tem aquela outra lembrança que o Job já falou aqui. A partir do ano que vem teremos as bandeiras. Né? Então, se eu tiver 2 bandeiras, multiplica por 2. Se eu tiver 3 bandeiras, multiplica por 3. Né? Então, é uma questão que a gente precisa avaliar como é que a gente pode tratar isso aí. Né? E com relação, aproveitando com relação a bandeiras, dependendo do entendimento que a ANEEL tiver, porque ainda é um ponto que a gente tem dúvidas, ou seja, se eu tiver que mostrar na fatura as tarifas, né, diferentes por cada período de bandeira que houve, que foi aplicado ali, complica mais ainda. Né? Nosso entendimento é que deveria ser uma tarifa proporcional para o período de fornecimento. Né? Então, esse é um ponto de preocupação também que a gente entende que precisa ser esclarecido. Né? Um outro aspecto ainda com relação a essa questão mais operacional é o atendimento aos novos pedidos. Né? Então, o que está posto na minuta de regulamentação é que, aprovada a regulamentação, cumprido o prazo previsto na 502, as distribuidoras teriam que se preparar para atender. Né? E aí está todo mundo cheio de dúvida, né? Ou seja, que demanda que eu vou ter, como é que eu vou me preparar para uma demanda que eu não conheço, que a gente não faz ideia, né? Quantos consumidores vão pedir, quantos vão se interessar. Né? Então, este é um ponto de preocupação. Né? Não sei como é que nós vamos sair desse imbróglio, né? Ou seja, que tipo de limitação, de critério que a gente poderia ter para definir qual é que é os dados que a distribuidora tem que ter para que ela possa se planejar para isso. Né? Eu preciso comprar a medidora, eu vou comprar quantos? Pode ser 100, pode ser 1000, enfim. Né? Um outro aspecto também com relação à questão do prazo também, ou seja, o prazo de implementação, ou seja, o que está previsto na regulamentação é que, digamos que essa norma aqui da tarifa branca tivesse concluída esse ano, digamos, o prazo que está valendo é o prazo da 502 que está previsto para concluir no ano que vem. Né? Só que, como foi citado aqui pela Camila, ou seja, o MET ainda está fazendo a regulamentação, desenvolvendo um regulamento tecnometrológico. Depois do regulamento pronto, os fabricantes terão, então, que pegar os seus produtos devidamente adaptados ao regulamento, apresentar para o MET, para homologação, e depois que estiver no mercado, aí sim que as distribuidoras vão poder comprar. Né? Que data que isso vai acontecer, não fazemos ideia. Né? Existe essa questão do regulamento especificamente do medidor e tem uma questão também do regulamento do software, já que o Metro entendeu que precisava regulamentar também o software. Né?
Então, são coisas que estão acontecendo aí, estão em andamento, mas que dificultam uma previsão de quando é que a gente vai ter isso. Né? Isso sem falar no prazo que a distribuidora precisa ter para se adequar internamente aos seus sistemas comerciais, de faturamento, de contabilidade e tudo mais, para poder administrar essa situação que está por aí. Né? Espero que até o dia 6 de agosto a gente consiga trazer alguma proposta mais concreta aí para vocês. Obrigado.